Salve, salve! Tudo bem com você? Bom, essa é uma continuação da aula de citologia, né? Onde a gente falou parte de microscopia. Então agora a gente vai falar sobre os tipos celulares, tá? Como que essas células são conhecidas, os tipos celulares, tá? Mas antes de passar para a informação, eu gostaria de te dar um recadinho, tá? Bom, você sabe que nós temos listas de exercício e também exercícios do livro para serem feitos, tá? E se porventura pintar dúvidas em relação a estes exercícios, você pode entrar no fórum, tá? Lá no fórum do Integral, e eu estarei à disposição de vocês das 8 às 10 da manhã, às quartas-feiras, tá? Então, toda quarta-feira, das 8 da manhã às 10 da manhã, estou lá no fórum para tirar dúvidas, tá? Então, você entra lá e manda a sua pergunta, que daí eu passo a resposta para você, tá legal? Fique antenado, então, nessa opção que você tem com o Colégio Integral, legal? Muito bem. Bom, agora nós vamos falar da citologia, só que falando especificamente das células que ali estão, tá? Bom, você lembra que as células, elas são, na grande maioria, tá, microscópicas, né? A maioria são microscópicas, sendo que elas podem, desde as bactérias até a célula animal e vegetal, compreender entre 1 micrômetro e 100 micrômetros, a grande maioria delas, tá? Então, elas são visíveis, serão visíveis ao microscópio óptico, tá? Bom, você sabe que as células são formadas por unidades estruturais chamadas de organelas, tá? Então, organelas celulares, que a gente vai, então, conhecendo ao longo desta aula, tá? Aqui, nesse slide, estão as estruturas comuns a todas as células, sejam elas procarióticas, sejam elas eucarióticas, como a gente vai definindo, né? Vai classificando estas células. Veja, então, toda célula tem uma bactéria, uma célula vegetal, uma célula animal, vai apresentar uma membrana plasmática, tá? Membrana plasmática é essa que é uma organela celular, tá? Bom, para dentro da célula, nós vamos encontrar agora uma substância viscosa, ela vai variar um pouco de célula para célula, mas de forma geral ela é chamada de hialoplasma. Então aqui a gente vai encontrar hialoplasma, aqui a gente encontra hialoplasma, aqui também tem o hialoplasma. Legal? Bom, mergulhado nesse hialoplasma, nós vamos encontrar as organelas citoplasmáticas conhecidas como ribossomos. Ribossomo este, né, que faz parte lá da síntese de proteínas, né, que a gente conversou até certo ponto e nós teremos no futuro uma aula para fechar esse contexto, tá? O nosso livro ele desmembrou esses dois tópicos aí, então a gente vai seguir o planejamento normal, tá? Bom, ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas. E, para a gente fechar, o material genético, que ele está todo enovelado, está numa estrutura que a gente chama ele de cromatina, ou a gente pode chamar de material genético, tá? Então, o que eu posso afirmar para vocês? Que as células têm estruturas em comum. E quais são essas estruturas em comum? A membrana plasmática, o hialoplasma, os ribossomos e a cromatina, que é o material genético. Tá legal? Então, isso é comum para as células como um todo. Beleza? Legal. Bom, só que tem que entender que elas são diferentes também entre si. Então, a gente tem o que é igual, né? O que é semelhante, o que tem em todas elas, mas também tem aquelas que são diferenciadas, tá? Bom, aqui nós temos uma primeira diferenciação. Veja. Então, olha só, vou pegar aqui o nosso pontador laser, né? Ó. Então, aqui a célula procariótica, tá? É a célula que tem o núcleo. Opa! Aí que está, né? Ela não tem o núcleo. Ela tem a cromatina, ela tem o material genético, então ela vai apresentar membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos e o material genético, sendo que esse material genético está livre no hialoplasma.
Logo, ela não tem uma membrana protetora, não tem núcleo. Esse é o principal diferencial, tá? Em contrapartida, as células eucarióticas são aquelas que têm núcleo organizado. Tipo aqui, ó, ela tem um núcleo, tem a carioteca e o material genético está protegido lá dentro. Aqui tem um núcleo, né, a carioteca e o material genético inserido lá dentro, né, protegido de certa maneira, tá? Então essas são duas células eucarióticas, sendo que essa é vegetal e essa é animal, tá? Que são basicamente essas duas células eucarióticas que a gente estuda, tá? Ah, professor, a gente não vai estudar então a célula do protozoário, do fungo, da alga? De certa maneira, não nesse contexto, tá? Mas a gente pode até entender que elas têm particularidades, mas também são muito parecidas, tá? Tipo uma célula de alga é muito parecida com uma célula vegetal, tá? Uma célula de protozoário, ela pode ser comparável a uma célula no animal, tá? Uma célula de fungo pode ter também essas caracterizações. Tá? Então, mas a gente se concentra assim, célula procariótica, bactéria, célula eucariótica, animal e vegetal. A célula bacteriana, tá? É uma célula procariótica, onde ela tem particularidades que eu preciso citar para vocês. Além daqueles 4 elementos, 4 estruturas que a gente falou, a membrana, o hialoplasma, ribossomos e material genético, cromatina, as bactérias também podem apresentar outras estruturas. Cuidado que isso não é geral, tá? Mas a gente fala isso na grande maioria. Por exemplo, uma cápsula protetora. Tem bactéria que tem e tem bactéria que não tem essa cápsula. Beleza? Bom, aqui em amarelinho é a parede celular, tá? Essa parede celular ou parede de peptídeo glicano, tá? É a composição dessa parede celular, vai estar presente em 99,9% das bactérias. Porém, existe exceção, uma bactériazinha que não tem a parede, tá? Elas conhecidas como micoplasmas. Membrana plasmática, todas terão, tá? Material genético disperso no hialoplasma, que aqui está sendo conhecido como citoplasma. De boa, tá? Citoplasma, nesse caso, há uma certa relação com o hialoplasma. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá? Os ribossomos aqui mergulhados, tá legal? Porém, a gente vê que aqui dentro existem coisinhas diferenciadas que a gente não tinha colocado, né? Como, por exemplo, essas estruturas aqui, ó, chamadas de plasmídios. Mas por que a gente não colocou? Porque nem todas têm, tá? Tem bactéria que tem o plasmídio e tem bactéria que não tem o plasmídio. Tá? Então, essa é uma estrutura que pode ou não estar presente, tá? Assim como essas fímbrias aqui, ó, assim como essas estruturas, esses cílios que estão presentes aqui, assim como o próprio flagelo, tá? Que está aqui. Então, tem bactéria que tem bactéria que não tem. Então, nesse caso, é uma figura meio que genérica, tá? Que a gente consegue, então, entender, né? Que as bactérias são células procarióticas, tá? Aqui está o material genético livre, beleza? Bom, o estudo um pouco mais aprofundado de bactérias é dado no reino Monera. E reino Monera é um assunto estudado no 2º ano do ensino médio, tá? Então, de certa maneira, aqui, para a gente, importante é saber, de forma básica, como que é uma célula procariótica. A gente não vai aprofundar na história do que é uma bactéria, como ela é no seu todo, para que serve um plasmídio, para que serve, né, o ribossomo, parede celular, enfim, tá? Então isso vai ficar lá para o 2º ano do ensino médio, lá no reino Monera, beleza? Bom, aqui agora, ó, analisar, tá? Eu vou fazer algumas perguntinhas para você, tá? Como é que a gente chama essa estrutura mais externa aqui? Essa mais avermelhada aqui, ó. A gente está vendo em 3D, né? Ó, aqui. Ah, muito bem. Essa é uma cápsula. Cápsula protetora. Aqui, a amarelinha. Beleza? Uma parede celular feita de peptídeo glicano. Embaixo, em verdinho, tem a membrana plasmática. Legal. Aqui tem os ribossomos,
aqui pode ter o plasmídio e aqui está o material genético principal, tá? Então essa é a nossa bactéria, que está dentro de um vaso sanguíneo, tá? Provavelmente está causando algum tipo de infecção nessas bactérias aqui estão, né, no vaso sanguíneo, beleza? Vamos mudar um pouco o foco, porque quem está aqui apontado para você agora é uma célula eucariótica animal. Eucariótica animal. Ah, professor, mas como é que eu vou saber qual que é animal e qual que é vegetal? Bom, tem alguns princípios básicos aqui de análise. Legal? Então eu vou fazer uma distinção dessa célula, primeiro pelo que ela tem e segundo pelo que ela não tem. Tá? E aí a gente consegue fazer um comparativo entre a célula animal e a célula vegetal, entre as células eucarióticas, né? Bactérias a gente não precisa nem comentar quais são os diferenciais, tá? Bom, começamos pelo que é comum. Aqui tem uma membrana plasmática. Aqui nós temos uma região chamada de hialoplasma, verdadeiramente conhecida como citoplasma. Aqui nós temos os ribossomos, tá? Deixa eu só achar aqui, ó, os ribossomos, tá? Assim como eles estão presos, eles podem estar livres. E aqui nós temos o material genético dentro de um núcleo, e é por onde eu quero começar. Tem núcleo, é eucariótica, tá? O núcleo em si é uma organela que contém a cromatina, contém uma unidade chamada de nucleolo, que podem ser encontrados até em dois, né? Mais de um nucleolo, a membrana nuclear, conhecida como carioteca. Isso tudo é o núcleo, tá? É o que define essa célula eucariótica. Aqui ao redor, a gente vai encontrar o retículo endoplasmático, que é um conjunto de canais, uma rede de canais, por chamar de retículo, por ser muito pequenininho, uma rede pequena, retículo, dentro do citoplasma endoplasmático, tá? Que pode ser distinguido em granular ou rugoso e agranular, liso. Legal? Então, esses são os dois retículos endoplasmáticos, o granular, rugoso, e o agranular, o liso. O rugoso é aquele que tem um monte de ribossomos aderidos na superfície, tá? Como nós vamos conversar organela por organela nessa sequência da citologia, não se preocupe para saber o que faz um retículo, tá? Por hora eu estou apresentando a célula para você, legal? Bom, aqui nós temos uma organela chamada de complexo de Golgi, também pode ser chamada de complexo golgiense, tá? Nesse caso é uma pilha de sacos achatados que ele libera algumas vesículas, sendo que algumas dessas vesículas podem ser chamadas até de lisossomos. Isso considerando uma célula animal, a presença do lisossomo aqui na célula animal. Tá legal? Muito bem. Aqui a gente vai encontrar as mitocôndrias, tá? Mitocôndria aqui, ó. Essa é mitocôndria também, que são organelas para produção energética, tá? Aqui, solto por esse citoplasma, a gente vai encontrar alguns filamentos proteicos. Tem os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. E isso tudo em conjunto é chamado de citoesqueleto, tá? Nós também teremos um momento para falar do citoesqueleto em particular, tá? Mas aqui fica a mensagem. Lembra que lá na bactéria não existem essas organelas que eu estou falando para vocês, né? A não ser o ribossomo, né? E a membrana plasmática, é claro, tá? Por isso é comum a elas. O hialoplasma e o material genético, tá? Então, esse tal citoesqueleto a gente vai encontrar aqui, tá? Na célula animal. Tá? Aqui tem microvilosidades, que são expansões da membrana plasmática, peroxissomo, organela citoplasmática, centrossomo. Bom, aqui eu preciso fazer um parênteses para você. O centrossomo ou centrossoma é uma região que, se você olhar bem, nós temos um tubinho aqui e outro tubinho um pouco mais para trás. Então, eu vou tirar a nossa seta e você preste atenção no todo aqui, tá? Então, ó, tem um tubinho aqui na frente e um tubinho lá atrás. É um par de centríolos. Par de centríolos é algo que a gente vai encontrar na célula animal. Muito bem. Esses são
os fatores comuns, tá? O que tem numa célula animal de maneira genérica. Ah, tem flagelo, mas isso é bem particular, tá? E aí, eu gostaria de colocar aqui 2 pontos importantes. O que a gente vai encontrar na célula animal que não vai ter na vegetal? Isso aqui, lisossomo, ou lisossoma, e centríolos. Centríolos e lisossoma. Guarda estes nomes. Aqui eu tenho uma outra célula, tá? Para a gente então fazer uma certa análise, tá? O que a gente vai encontrar aqui? Centríolos. Então, deixa o meu apontador aparecer aqui. Então, aqui estão os centríolos e aqui eu posso falar que é um lisossomo. São 2 organelas que a gente vai encontrar na célula animal, que não vamos encontrar na vegetal. Centríolos e lisossomo, tá? Mas veja, aqui tem mitocôndrias, aqui tem retículo endoplasmático granular, agranular, complexo golgiense, o citoesqueleto, tá? Todas essas fibrinhas, esses risquinhos que estão aqui, tudo citoesqueleto. Tem aqui as vilosidades, enfim, tá? O que a gente comentou, beleza? Aqui é só para mostrar para vocês o porquê a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com imagens. Porque às vezes a célula ela é diferente, assim, estruturalmente parece diferente, não parece? Se a gente pegar uma célula que a gente viu ali atrás e olhar para essa daqui e falar, nossa, professor, mas como é que eu vou saber que essa é animal? Lembra? Centríolos e lisossomo. Encontrou isso, você sabe que é uma célula animal previamente, tá? Só que aí a gente tem outros fatores, né, professor? Mas uma célula vegetal. Bom, vamos começar pelo que é comum, tá? Numa célula vegetal, a gente vai ter membrana plasmática? Sim. Nós vamos ter ribossomos? Sim. Vamos ter hialoplasma? Sim. Material genético? Também, porque essas são 4 estruturas presentes nas células em geral, tá? Então isso aí já é, né, revelado, não é segredo. Porém, a gente vai encontrar algumas coisas diferenciadas, mas vamos encontrar estes, ó. O núcleo, bom, não é diferenciado do animal, né? Núcleo, o que a gente tem? A cromatina, o nucleolo e o membrana nuclear, a carioteca, o núcleo. Aqui a gente vai encontrar o retículo endoplasmático rugoso, granular, retículo endoplasmático liso, agranular, sendo que o granular, né, o rugoso aqui, tem um monte de ribossomos aderidos à sua superfície, tá? E os ribossomos, assim como eles podem estar aqui na superfície, eles podem estar soltos no hialoplasma ou citoplasma, que aqui a gente pode chamá-lo, tá? Aqui nós vamos começar a encontrar coisas um pouco diferentes, tipo o vacúolo central. É uma bolsa membranosa cuja membrana, né, cuja parte aqui periférica, né, membraninha chamada de tonoplasto, tá? E a estrutura em si é o vacúolo central. Não esquenta a cabeça que a gente vai explicar para que serve o vacúolo central, tá? Assim como a gente vai encontrar o citoesqueleto na célula vegetal também, tá? Do que é feito o citoesqueleto? De um monte de fibras de proteínas, microfilamento, filamento intermediário, microtúbulos. Tá tudo aqui disperso nesse hialoplasma, tá? Cloroplasto. Puxa vida, eu fiquei em cima do cloroplasto, hein? Então, olha só, aqui é uma palavrinha que está apontando essa organela que a gente chama de cloroplasto. Você sabe que o cloroplasto, né, tipicamente verde, ele vai ser responsável pelo processo de fotossíntese. Legal? Tá? Então, aqui tem cloroplastos. Ô, professor, peraí. Então, eu já posso fazer um parênteses aqui. Célula vegetal tem vacúolo central e cloroplasto. Animal não tem, porque eu não vi na célula anterior. Ótima observação. Tá? Então, isso a gente já consegue fazer uma distinção. Tem vacúolo central? Tem cloroplasto? Logo, é uma célula vegetal. Tá? Então, fique atento para esse fato. Tá? Essas estruturas aqui, estruturazinhas aqui, ó, elas são chamadas de plasmodesmos. Tá? O que é um plasmodesmo? É um canal na parede celular ou celulósica que a célula vegetal vai ter.
Esse canal permite com que as células se comuniquem. Tá? Então, se você analisar, ó, aqui onde eu estou passando a seta é uma parede celular. Tá? Aqui está aqui dentro, é a parede celular dessa célula aqui. E aqui está outra parede celular, que vai ser de uma outra célula, que ela vai estar aqui hipoteticamente. Assim como aqui do lado tem outra célula, aqui tem outra célula, aqui tem outra célula, outra célula, outra célula, e aqui então está a célula que a gente tem a parede, tá? Então, entre duas paredes celulares existem canais comunicantes, né, que no caso são chamados de plasmodesmos. Beleza? Beleza, professor. Aqui a gente encontra membrana plasmática, peroxissomo, já vimos na outra célula também, mitocôndria, a gente já viu na outra célula também, complexo Golgiense, a gente viu na outra célula também. Centrosoma, a gente viu na outra célula também, ou seja, na célula animal. Sendo que nesse centrosoma aqui não tem centríolos, tá? Então, na célula vegetal, assim como na célula animal, tem uma região chamada de centrosoma. Sendo que nesse centrosoma vegetal não tem centríolo, que é o que está aqui. Na animal tem centríolo, tá? Então, isso nos dá um fator de diferenciação. Quais são as organelas que a gente encontra na célula vegetal? Nessa daí. Cloroplasto, vacúolo central e a parede celular. Muito bem. E o que a gente encontra na célula animal? A gente encontra lisossomo e centríolos. Então, se a gente conseguir analisar essas estruturas, né, essa comparação, a gente consegue fazer então um diferencial. Tá? Coisa que se você treinar um pouquinho, se você prestar atenção nessa aula e for treinando nos exercícios, não vai ter dificuldade nenhuma, porque uma célula vegetal ela vai ser, né, no caso, diferente de uma célula animal também. Tá? Vamos elencar aqui então algumas coisinhas, vamos lá? Bom, eu quero passar para vocês nessa célula em 3D aqui alguns nomezinhos. Tá? Vamos começar pelo que a célula vegetal tem e animal não tem. Vamos lá. Parede celulósica, o plasmodesmo. Acaba sendo aqui da parede celulósica, né? Cloroplastos, beleza, cloroplastos. E o vacúolo central, o grande vacúolo, tá? Só que elas vão, em contrapartida, também gerar coisas parecidas, né? Tipo, ó, as mitocôndrias, complexo Golgiense, retículo endoplasmático e o próprio núcleo, né? E a membrana plasmática aqui, beleza? Bom, diante da cena que a gente tem aqui, você precisa fazer uma certa distinção. Tipo aqui, tem uma célula, professor, o que eu faço para saber se essa célula é animal ou vegetal? Olha as estruturas básicas, né? Eu olho para a célula, já encontro uma parede celular, parede celulósica. Eu já encontro aqui um cloroplasto, mesmo que não tenha um nome em si, tá? A estrutura que a gente vai treinando, ela vai dar a entender que é um cloroplasto. Tá? Daí tem o vacúolo central, aí você já vai começar a distinguir, falar, professor, então essa é uma célula vegetal, beleza. Se você tentar encontrar os centríolos, não vai ter. Se você tentar encontrar lisossomo, não vai ter, porque é uma célula vegetal, tá? Então, essas são as ideias que eu gostaria que vocês, né, escutassem, que vocês tivessem então em mente, tá? E a partir de agora, então, a gente vai ter que dar uma treinadinha, né? Tem exercícios tem uma listinha da microscopia e tem listinha para os tipos celulares, tá legal? E aí tem os exercícios do livro, que estão ali no capítulo de número 4, a partir da página 61. É onde você vai começar a encontrar, então, a teoria e os exercícios do livro para esse capítulo. Tá legal? Então, de forma geral, eu dividi o capítulo 2 em duas aulas. Microscopia e tipos celulares. Legal? E aí tem os exercícios para você, então, resolver. Futuramente, nós vamos conversar sobre as organelas em si. Tá? Eu vou contar as histórias de organelas. Tipo assim, como que a mitocôndria surgiu, né? Existe a teoria endossimbiótica para explicar o surgimento da mitocôndria, assim como o surgimento do cloroplasto. Tá? Vou explicar para você para que serve o retículo endoplasmático, complexo Golgiense, enfim, tá? As organelas celulares. Legal?
Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha captado a mensagem que o professor Cristiano está passando para você. Tá legal? Mantenha o foco, estude, tá? Mantenha então a sua organização, que você vai colher bons frutos lá no final. Eu fico por aqui, digam tchau para mim, um abraço, tchau, tchau!